Agradeça às suas estrelas da sorte por não ter vivido na Idade Média. Quando a fome assolava a Europa medieval, o que acontecia com uma regularidade assustadora, as pessoas comiam coisas que revirariam o estômago de hoje. Prepare-se para descobrir os alimentos estranhos que mantiveram as pessoas vivas quando não tinham mais nada para comer. 1. Vegetais selvagens e cascas de árvore. As pessoas não tinham o luxo de serem seletivas ao comer. A grama se tornou um alimento básico, não só para o gado, mas também para os humanos. A gente a moía, misturava com um pouco de farinha se tivesse sorte, e a assava para formar o que generosamente chamaríamos de pão. Um relato medieval descreve o pão de grama como verde por dentro e com sabor de grama. Sem dúvida, uma avaliação de 5 estrelas. A casca de árvores, especialmente do olmo, bétula e pinho, era raspada, seca, moída até virar pó e misturada com qualquer coisa que pudessem encontrar, para torná-la um pouco mais agradável. Na Finlândia e em outras regiões do norte, as pessoas até desenvolveram técnicas para preparar pão de casca de pinho que não tivesse um sabor completamente horrível. O truque consistia em remover a camada externa amarga e usar apenas a camada interna de câmbio. Dica de vida medieval: ao comer árvores, seja seletivo sobre qual parte mastigar. As urtigas podem picar as mãos ao serem colhidas, mas se tornaram surpreendentemente populares durante tempos difíceis. Rica em ferro e realmente muito nutritiva, a sopa de urtigas foi um salva-vidas na primavera, quando as provisões de inverno acabaram. Uma vez fervidas, os químicos que produzem a urticária se decompõem, o que as torna seguras para comer. Um livro de receitas medieval inglês, inclusive, inclui uma receita de pudim de urtigas, o que demonstra que os humanos tentarão preparar qualquer coisa sofisticada se lhes for dado tempo suficiente. Os dentes de leão, as pamplinas, a azedinha e inclusive o musgo encontraram seu lugar na panela medieval. Cada parte era usada: raízes, caules, folhas e flores. Nada era desperdiçado. Quando a fome se aproximava, alguns mosteiros mantinham registros de quais ervas daninhas eram comestíveis, criando assim os primeiros guias de sobrevivência. Da próxima vez que você reclamar de comer vegetais, lembre-se de seus antepassados medievais que sonhavam em comer vegetais reais em vez do batido de musgo e casca de árvore que desfrutavam. Segunda, criaturas rastejantes e insetos no menu. Falando de cozinha medieval criativa, se você pensava que comer plantas era um desespero, espere para ouvir sobre as criaturas rastejantes que chegaram aos pratos de comida. As rãs, os caracóis e as lesmas se tornaram pratos habituais do cardápio durante os duros tempos medievais. Aqui não são necessárias apresentações extravagantes. Quando você está com fome o suficiente, qualquer coisa que se move mais devagar do que você se torna o jantar. As rãs eram espetadas em paus e assadas no fogo. Suas pernas proporcionavam pequenos pedaços de carne, que na verdade têm um sabor similar ao do frango. A dieta original de coxas de rã não tinha como objetivo perder peso, tratava-se de não morrer. Os programas de culinária medieval teriam slogans muito diferentes: pegue-o, cozinhe-o e tente não olhar para ele enquanto come. Os caracóis eram surpreendentemente populares em toda a Europa, especialmente durante os períodos de jejum. A Igreja Católica tinha regras estritas sobre não comer carne às sextas-feiras e durante a Quaresma, os 40 dias antes da Páscoa. Mas devido a uma estranha brecha legal, os caracóis não eram considerados carne. Esta tecnicidade fez dos caracóis o alimento perfeito para o jejum. Os livros de culinária medievais
revelam que os caracóis frequentemente eram fervidos em vinagre e ervas para mascarar sua textura pegajosa. Alguns mosteiros, inclusive, construíram jardins especiais para caracóis para garantir um suprimento constante dessas criaturas com casca. Um registro francês de 1390 menciona um nobre que comprou 400 caracóis grandes para um banquete, o que sugere que não eram apenas alimento para épocas de fome, mas que às vezes eram considerados uma iguaria. A prática de comer caracóis se enraizou tanto na cultura francesa que sobreviveu muito depois da época medieval, evoluindo até se tornar o escargot moderno que conhecemos hoje. As lesmas, por outro lado, eram medidas verdadeiramente desesperadas. Sem uma concha protetora e com um corpo extremamente viscoso, em geral só eram consumidas durante as piores fomes. Os registros da Grande Fome de 1315 a 1317 mencionam que as pessoas recolhiam lesmas depois das tempestades, quando eram mais visíveis. Algumas almas corajosas as comiam cruas, enquanto outras tentavam fervê-las com qualquer erva que pudessem encontrar para torná-las algo mais saborosas. Se os camponeses medievais tivessem avaliações de restaurantes, os pratos de lesmas definitivamente obteriam uma estrela. Textura de muco, sabor de terra, não recomendo. A beleza dessas criaturas rastejantes, se é que se pode chamá-las assim, residia no quão facilmente acessíveis estavam tanto para os ricos quanto para os pobres. Qualquer um poderia pegá-las sem necessidade de equipamento nem habilidades especiais. Durante épocas de grave escassez de alimentos, povoados inteiros saíam para caçar rãs ao anoitecer, quando as rãs estavam mais ativas. Essas expedições de caça eram a versão medieval do fast food na Europa, exceto que a comida, literalmente, tentava saltar ou se afastar de você, enquanto as urtigas e a casca das árvores enchiam os estômagos medievais, como vimos antes. Essas criaturas rastejantes ao menos proporcionavam algo de proteína. Terceiro, insetos e roedores, o último recurso. Mas, se pegar criaturas viscosas não parece apetitoso, espere para descobrir o que mais rastejava pelos pratos da comida medieval. Você sabia que uma única praga de gafanhotos na Europa medieval podia conter até 10 bilhões de insetos e destruir todas as colheitas em seu caminho em questão de horas? Quando essas ondas devastadoras desciam sobre as aldeias, os camponeses tinham duas opções: morrer de fome ou comer o inimigo. Eles escolheram o último. Os gafanhotos se tornaram uma fonte de alimento inesperada. Durante essas pragas, a Bíblia menciona os gafanhotos como alimento limpo em Levítico, o que deu permissão aos cristãos medievais para assar essas criaturas crocantes sem culpa religiosa. Os gafanhotos do deserto contêm cerca de 62% de proteínas, o que os torna mais nutritivos do que a carne de boi. As pessoas medievais os recolhiam em cestos cheios, os assavam no fogo até ficarem crocantes e, às vezes, os moíam até virar pó. Esta farinha de insetos era misturada com farinha normal para criar um pão rico em proteínas que ajudou muitos a sobreviver quando todas as outras fontes de alimento desapareceram. O pó de proteína original não era vendido em embalagens elegantes na academia. Estava rastejando pelo seu jardim. Os besouros também se juntaram ao cardápio medieval, especialmente no norte da Europa. Ao contrário dos gafanhotos, que chegavam em enxames devastadores, os besouros exigiam uma caça ativa. As crianças eram enviadas para recolhê-los de árvores e troncos podres, a versão medieval da compra de alimentos. Alguns besouros eram comidos crus, enquanto outros eram fervidos primeiro. Os cervos voadores de maior tamanho
eram especialmente apreciados por seu conteúdo de carne. Um relato de um mosteiro na Alemanha descreve como, durante um inverno rigoroso, os monges sobreviveram por semanas com um guisado elaborado principalmente com besouros terrestres, misturados com qualquer erva que pudessem encontrar debaixo da neve. Os pais medievais não tinham que enganar seus filhos para que comessem proteínas. Simplesmente não lhes diziam exatamente que tipo de carne haveria para o jantar. Agora, em tempos verdadeiramente desesperados, o consumo de piolhos. Os registros históricos de várias fomes severas mencionam pessoas que foram obrigadas a comer os piolhos de seus próprios corpos e roupas. Uma crônica da fome de 1315 descreve um homem que tirou vermes de suas roupas e os consumiu por não ter outro sustento. Esta prática não era comum e só ocorria nas circunstâncias mais extremas, mas mostra até que ponto as pessoas chegavam para sobreviver. Quando sua comida se alimenta de você, a cadeia alimentar se torna um círculo mais perturbador. Enquanto as rãs e os caracóis proporcionavam algo de proteína, como vimos anteriormente, os insetos ofereciam uma fonte de nutrição mais abundante, embora menos apetitosa. Mas quando nem mesmo os insetos eram suficientes para saciar a fome, as pessoas medievais voltavam sua atenção para algo mais que rondava suas casas e povoados. Quarta, panificação criativa e bebidas de sobrevivência. Durante os longos cercos medievais, as ratas eram vendidas nos mercados como alimento. É isso mesmo. As mesmas pragas que espalhavam doenças nas cidades medievais se tornaram produtos valiosos quando a fome atacava. Os relatos históricos mencionam pessoas desesperadas que pagaram o salário de um dia inteiro por uma única rata gorda. As ratas, normalmente, eram esfoladas, evisceradas e depois fervidas em uma panela ou assadas em um espeto. Os cozinheiros medievais aprenderam a deixar a carne de rata de molho em vinagre ou vinho para amolecê-la antes de cozinhá-la. A rata nunca apareceu nos festins reais, mas tinha a distinção de ser a única carne que vinha pré-servida com o lixo do dia anterior. Os ratos recebiam um tratamento similar ao das ratas, embora proporcionassem menos carne. Seu menor tamanho fazia com que fosse mais fácil pegá-los em grandes quantidades, e frequentemente os espetavam vários de cada vez. Você sabe, os tempos são difíceis quando seu gato de estimação fica desempregado e se torna carne para o almoço. Falando em gatos, estas queridas mascotes às vezes tinham um fim desafortunado durante fomes extremas ou longos invernos. Os registros do Cerco de Paris entre 885 e 886 d.C. mencionam que, depois que as ratas e os ratos começaram a escassear, os gatos e os cães pequenos foram os próximos no cardápio. O cronista Abbon de Saint-Germain-des-Prés escreveu que abençoado era aquele que podia pegar um gato. Alguns livros de culinária medievais inclusive incluíam instruções para preparar ratas e recomendavam queimar o pelo completamente antes de cozinhá-las. Os livros de receitas medievais claramente operavam com um padrão diferente dos programas de culinária modernos. Embora os insetos pudessem dar alguma nutrição, como vimos antes, os roedores ofereciam carne mais substancial quando todas as outras opções desapareciam. Mas mesmo quando não havia carne adequada disponível, as pessoas medievais se tornavam criativas com suas receitas de pão. Se seu pão range como cascalho, provavelmente é cascalho. Quando a farinha escasseou durante as fomes medievais, as pessoas se tornaram criativas e desesperadas na elaboração do pão.
A serragem se tornou um ingrediente comum, misturado com qualquer pequena quantidade de farinha que as famílias pudessem ter. Lascas de madeira eram recolhidas de serrarias, moídas até virarem um pó fino e adicionadas para aproveitar a pouca farinha de trigo que restava. A frase "ganhar o pão de cada dia" adquiriu um significado totalmente novo quando, literalmente, você poderia quebrar os dentes ao comê-lo. A argila foi outra surpreendente adição ao pão da fome medieval. Em algumas partes da Escandinávia e da Europa Oriental, um tipo especial de argila com um alto teor mineral era seco, moído e misturado com qualquer farinha disponível. Os ingredientes do pão medieval nunca passariam pelas inspeções de segurança alimentar de hoje. Pode conter traços de terra literal. Talvez o mais inquietante foi a adição de ossos triturados ao pão medieval. Os ossos de animais que sobravam das refeições de carne pouco elaboradas eram guardados, secos no fogo, moídos até virarem pó e misturados para fazer massa. Algumas comunidades desesperadas durante a Grande Fome de 1315 a 1317, inclusive utilizaram ossos humanos de enterros recentes. Quando não recorriam a essas medidas extremas, os camponeses medievais utilizavam alternativas mais apetitosas ao trigo. Recolhiam-se as bolotas, deixavam-nas de molho para eliminar os taninos amargos, secavam-nas e as moíam para fazer farinha. A farinha de castanhas se tornou comum nas regiões montanhosas. No entanto, o substituto mais comum do trigo era o simples feno, ervas secas finamente picadas, deixadas de molho em água e prensadas em formas parecidas com pães. Os padeiros medievais não precisavam de sofisticados livros de receitas. Eles simplesmente olhavam o que não estava pregado e pensavam: aposto que eu poderia assar isso. 5. Bebidas e conservação de alimentos. Com o estômago cheio de duvidosos substitutos do pão, as pessoas medievais precisavam de algo para digerir tudo. Sem água limpa, não há problema. A gente medieval bebia cerveja no café da manhã. A maioria das fontes de água estava contaminada com dejetos humanos e despejos de animais, o que fazia com que fosse mortal bebê-las. A cerveja, graças ao processo de fervura e ao teor de álcool, matava a maioria das bactérias perigosas. As mães medievais não diziam a seus filhos para beberem 8 copos de água por dia. Elas lhes davam uma xícara de cerveja matinal e lhes diziam para pararem de reclamar das tarefas. A cerveja pequena, uma bebida alcoólica fraca, com apenas 2 a 3% de teor de álcool, servia como a principal fonte de hidratação para todos, inclusive as crianças. Isso não era nenhum escândalo. O baixo teor alcoólico era mais seguro do que a água, mas não o suficiente para embriagar alguém. A cerveja pequena geralmente era elaborada a partir da segunda ou terceira fermentação do mosto de grão, depois de ter elaborado a cerveja mais forte para os adultos. As pessoas mais pobres bebiam algumas bebidas verdadeiramente desesperadas. O suco de repolho fermentado se tornou popular na Europa Oriental. O vinho estragado, misturado com ervas e mel, criava uma bebida chamada posé, que se acreditava ter propriedades medicinais. O equivalente medieval da regra dos 5 segundos era mais parecido com a regra dos 5 meses, quando se tratava de bebidas. Uma das bebidas medievais mais incomuns era o sangue misturado com ervas, cerveja ou vinagre. Nas regiões onde a matança de animais era pouco frequente, nada era desperdiçado, incluindo o sangue. O sangue animal fresco era misturado com especiarias e consumido imediatamente ou fermentado brevemente com cerveja. Outra bebida comum era o hidromel,
elaborado a partir de frutas silvestres ou mel raspado de favos velhos. Os garçons medievais não precisavam de aulas sofisticadas de coquetelaria. Seu menu de bebidas especiais tinha probabilidades ligeiramente menores de matá-lo do que a aula água, enquanto seu pão, frequentemente, estava cheio de ingredientes questionáveis, como vimos antes, suas bebidas eram soluções igualmente criativas para a sobrevivência. Mas a conservação de alimentos medieval levou as coisas a outro nível. 6. Conservação de alimentos e pratos extravagantes. Enterrar peixe no chão para que apodreça antes de comê-lo pode parecer uma piada cruel, mas, para os escandinavos medievais, era o jantar. A fermentação, ou seja, deixar que os alimentos se decomponham parcialmente de forma controlada, era a versão medieval da refrigeração. Na Islândia, o hakao era elaborado enterrando carne de tubarão no chão por 6 semanas e depois pendurando-a para secar por vários meses mais. O prato era tão potente que aos que o comiam pela primeira vez se recomendava tapar o nariz enquanto mastigavam, o que o tornou desafio alimentar original de segure a cerveja. Os vikings não eram conquistadores porque eram corajosos na batalha. Eles simplesmente estavam fugindo de quem quer que estivesse cozinhando o jantar naquela noite. Os ovos conservados em uma mistura de argila, cinza, sal, cal viva e cascas de arroz se tornaram ovos centenários na China medieval. O processo de conservação fazia com que as claras se tornassem de cor marrom, escuro ou preto, e as gemas de cor verde ou cinza com um forte odor de enxofre. Os ovos centenários, na verdade, não tinham séculos de idade, mas cheiravam como se tivessem testemunhado a queda de Roma. Se um dia fosse possível viajar no tempo, a conservação de alimentos medieval seria terrível para manter sua idade em segredo. O leite, que estraga rapidamente se não for refrigerado, costumava ser azedado deliberadamente como método de conservação. O leite coalhado, leite que se deixa coalhar naturalmente à temperatura ambiente, tornou-se um alimento básico em toda a Europa medieval. Os europeus medievais não choravam pelo leite derramado. Celebraram quando o leite estragou na quantidade certa. Este leite está ruim? Não era uma pergunta, era uma sugestão de apresentação. Na Europa Oriental, o repolho fermentado em seus próprios sucos criou o chucrute, um alimento rico em vitaminas que ajuda a prevenir o escorbuto durante o inverno. Sem geladeiras, sem inspetores sanitários, apenas estômagos fortes e a certeza de que passar fome amanhã era mais aterrorizante do que passar fome hoje. 7. O ciclo perpétuo da comida. Enquanto as bebidas medievais frequentemente beiravam o perigoso, como vimos antes, ao menos seus alimentos fermentados conservavam seus nutrientes. Mas, quando os alimentos escasseavam tanto que nem mesmo a fermentação era uma opção, os cozinheiros medievais se tornavam ainda mais criativos. Alguns guisados medievais eram cozidos em fogo brando por semanas, e a cada dia novos ingredientes eram adicionados. Essas panelas perpétuas pendiam permanentemente sobre o fogo do lar e nunca eram esvaziadas completamente antes de serem reabastecidas. A panela de cozimento lento original não era um eletrodoméstico de cozinha. Foi a avó que se recusou a lavar a panela, entre fevereiro e junho. Os ossos eram fervidos várias vezes até que deixassem de ter sabor, e depois eram moídos até virarem pó para fazer pão. Nada era desperdiçado quando a comida escasseava. Trenchers, fatias grossas de pão duro, serviam como pratos medievais. Depois de absorver os sucos da carne durante a refeição, esses pratos comestíveis eram consumidos como prato final. Os lava-louças medievais eram muito mais eficientes que os modernos. Literalmente,
Você podia comer os pratos quando terminasse de usá-los. Os guisados de taverna continham tudo o que estava disponível, sem fazer perguntas. A carne misteriosa ou original não era servida nas lanchonetes escolares. A serviam em barracas à beira do caminho, onde a receita mudava, dependendo do animal que se aproximasse demais da cozinha. Oitavo, luxo e substituições, a criatividade da nobreza. Enquanto a fermentação preservava os alimentos através de uma deterioração controlada, como vimos antes, a reciclagem das refeições fazia com que cada porção valiosa durasse mais. Mas quando chegava o momento de festejar, inclusive os ricos criavam experimentos culinários estranhos que fariam os convidados de um jantar moderno questionarem sua amizade com o anfitrião. Os pavões servidos com as penas recolocadas depois do cozimento eram o centro das atenções dos festins nobres medievais. Enquanto os camponeses sobreviviam com casca de árvores e roedores, os ricos competiam para criar os pratos mais extravagantes possíveis. Os banquetes reais incluíam pavões especialmente preparados que eram esfolados cuidadosamente antes de cozinhá-los. Depois de assá-lo, a ave era costurada, de volta em seu magnífico manto de penas, criando a ilusão de uma ave viva na mesa. Às vezes, o bico do pavão era coberto com folha de ouro, e pequenos pedaços de algodão embebidos em álcool eram colocados em sua boca e postos em fogo, fazendo com que a ave cozida parecesse cuspir chamas. Os jantares medievais não eram apenas sobre comida. Eram produções teatrais onde tudo era comestível, exceto os pratos. Embora, como vimos, às vezes até esses eram comidos. Os ouriços eram outro manjar peculiar que era servido aos nobres medievais. Essas criaturas espinhosas eram preparadas abrindo-se o ventre, retirando as entranhas, recheando a cavidade com carne de porco, sálvia, ovos e especiarias, depois assando o animal e servindo-o com um molho feito com o próprio sangue do ouriço misturado com vinho. Um livro de receitas francês do século XIV, chamado Le Viandier, inclui instruções detalhadas para a preparação e preparação do ouriço, o que sugere que não era apenas uma curiosidade única, mas um prato reconhecido na elegante culinária medieval. Os botos e os golfinhos eram classificados como peixes reais na Inglaterra medieval, o que significa que, tecnicamente, estavam reservados para a mesa do monarca. Esses mamíferos marinhos costumavam ser assados em tortas ou no espeto e servidos com um molho de pimenta. Apesar de seu atual status de proteção, a nobreza medieval os considerava um alimento prestigioso, especialmente durante os períodos de jejum, quando os animais terrestres estavam proibidos. Mas os peixes, que incluíam os golfinhos na classificação medieval, estavam permitidos. A pirâmide alimentar medieval tinha algumas classificações seriamente questionáveis. Aparentemente, se nadava, contava como peixe, mesmo que tivesse pulmões e cuidasse de seus filhotes. Talvez os alimentos medievais de luxo mais impressionantes visualmente fossem as elaboradas criações de gelatina. Os cozinheiros ferviam cartilagem de porco e bexigas de peixe para criar uma gelatina natural, que depois era colorida com tinturas vegetais e moldada em formas espetaculares, castelos, barcos ou animais heráldicos. Essas obras-primas trêmulas eram aromatizadas com vinho, mel e especiarias, criando centros de mesa espetaculares, que eram tanto decorativos quanto comestíveis. Em um banquete real particularmente elaborado, celebrado em 1466, foram incluídos 25 castelos de gelatina, cada um coroado com uma bandeira de uma cor diferente. O Instagram medieval não teria sido mais do que
fotos de castelos de gelatina com a legenda: "Comendo bem esta noite, abençoado o banquete real." Os ricos também desfrutavam de carne tingida de cores inesperadas. Frango azul, ovos de cor dourada ou peixe vermelho, tudo isso conseguido utilizando corantes naturais, como o índigo, o açafrão ou a beterraba. Essas estranhas alterações de cor não eram apenas para a aparência. Acreditava-se que potencializavam as propriedades mágicas dos alimentos, assim como a medicina medieval associava certas cores a benefícios para a saúde. Enquanto os pobres reciclavam cada pedaço de comida, como vimos anteriormente, os ricos convertiam sua abundância em projetos de arte comestíveis. Nona, a arte das substituições. Mas quando até os ricos enfrentaram requisitos de jejum religioso ou escassez de carne, tiveram que ser criativos com substituições que imitassem a carne real. O leite de grão, feito de aveia, amêndoas ou ervilhas amassadas, se tornou uma necessidade medieval quando o leite animal não estava disponível. A Igreja Católica impunha mais de 150 dias de jejum por ano, quando os produtos animais estavam proibidos, o que tornou as alternativas baseadas em plantas essenciais, mesmo para aqueles que não estavam morrendo de fome. O leite de amêndoas era o substituto lácteo mais popular. Era elaborado moendo amêndoas até formar uma pasta, misturando-as com água e coando o líquido. Os livros de receitas dos lares abastados continham dezenas de receitas que utilizavam leite de amêndoas, desde sobremesas doces até molhos salgados. Os monges medievais não se anteciparam a seu tempo quanto ao leite vegetal. Simplesmente não queriam que os criticassem por beber o líquido autêntico em dias de jejum. Os substitutos do queijo surgiram a partir de restrições religiosas similares e de uma necessidade prática. Quando os produtos lácteos estavam proibidos ou não estavam disponíveis, os cozinheiros medievais criavam imitações convincentes, utilizando frutas secas, feijões e pão ralado. O queijo de amêndoas era elaborado coalhando o leite de amêndoas com vinagre e depois prensando e maturando os sólidos. A farinha de ervilhas misturada com ervas e sal se convertia em rodas parecidas com queijo e era deixada a maturar brevemente. Esses queijos de origem vegetal frequentemente eram coloridos com açafrão ou outras especiarias para imitar a aparência do produto real. Uma receita de um mosteiro do século XV descreve um queijo de jejum elaborado com castanhas moídas, que era quase indistinguível do queijo verdadeiro, tanto na aparência quanto na textura. Embora o sabor não enganasse ninguém, a carne artificial se tornou uma forma de arte durante a época medieval, quando os cozinheiros desenvolveram técnicas elaboradas para criar versões sem carne de pratos populares. Os cogumelos, particularmente as grandes bolas de massa folhada, eram cortados em fatias e preparados para imitar bifes. As nozes moídas, misturadas com pão ralado, ervas e claras de ovo, criavam almôndegas ou hambúrgueres convincentes. Alguns livros de culinária medievais contêm receitas de peixe falso, elaborado com nabos talhados em forma de peixe, escalfados e servidos com um molho de ervas. Os veganos medievais não abandonaram a carne por preocupações éticas. Eles a deixaram porque a Igreja disse: não há carne às sextas-feiras e quartas-feiras e durante o Advento e a Quaresma. E talvez o substituto de carne mais engenhoso foi a carne de veado falsa, feita com feijões amassados, pão ralado e ervas fortes formadas ao redor de palitos para criar costelas que eram assadas e regadas com vinho e gordura. A aparência era suficientemente convincente para que alguns mosteiros proibissem essas imitações durante períodos de jejum estrito, porque se pareciam demais com o produto real.
Os inspetores de alimentos medievais teriam tido um dia de campo. Senhor, vou precisar que me demonstre que isso é, na verdade, um nabo